textos na Bíblia que parecem familiares demais. Nós os ouvimos tantas vezes que corremos o risco de deixar de perceber sua profundidade. Gênesis 1 é um desses textos. As primeiras palavras da Escritura são simples. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas talvez elas não sejam tão simples quanto parecem, porque no hebraico, o nome utilizado para Deus é Elohim. E aqui encontramos algo curioso. Embora o verbo criou esteja no singular, o substantivo Elohim possui forma plural. Não se trata de um erro gramatical, tampouco de um acidente linguístico. É como se a própria Bíblia, logo em sua primeira linha, abrisse uma pequena janela para um mistério que será revelado progressivamente ao longo de toda a história da redenção. Antes que existisse luz, antes que existisse céu, antes que existisse terra, antes que qualquer criatura pudesse pronunciar uma palavra, Deus já existia. E ele não existia em solidão. O Deus da Bíblia não é uma divindade isolada buscando companhia na criação. Ele não cria porque sente falta de algo. Ele não cria porque precisa preencher um vazio. Ele cria a partir da plenitude do seu próprio ser. A criação nasce da abundância e não da carência, do transbordamento e não da necessidade. Por isso, quando chegamos ao verso 26 e ouvimos Deus dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, algo extraordinário acontece. O plural que estava discretamente sugerido no início agora aparece de forma explícita. Façamos, nossa imagem, nossa semelhança. Ao longo da história, muitas interpretações foram oferecidas para essas palavras. Mas, à luz da revelação completa das Escrituras, os cristãos enxergam aqui um eco da comunhão eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não uma reunião improvisada, não uma consulta necessária, mas a expressão da perfeita comunhão que sempre existiu em Deus. O universo surge da comunhão, a vida nasce da comunhão, a humanidade é criada pela comunhão. Isso muda completamente a forma como entendemos quem somos, porque a imagem de Deus não é apenas inteligência, não é apenas consciência moral, não é apenas criatividade. Tudo isso faz parte da dignidade humana. Mas a narrativa de Gênesis aponta para algo ainda mais profundo. Se somos criados à imagem de um Deus que vive em comunhão, então fomos criados para a comunhão. Nossa vocação mais fundamental é relacional. É por isso que a solidão nos fere. É por isso que o isolamento nos desumaniza. É por isso que nenhuma conquista individual consegue satisfazer plenamente o coração humano. Fomos moldados para amar, fomos moldados para servir, fomos moldados para viver em relacionamento com Deus e com o próximo. Quando tentamos viver como ilhas, estamos vivendo abaixo daquilo para o qual fomos criados. Mas há outro detalhe fascinante em Gênesis 1. O texto possui um ritmo, uma musicalidade, uma repetição constante. E Deus disse, e aconteceu, e Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã. De muitos modos, Gênesis 1 se parece mais com uma liturgia do que com um relatório técnico, mais com um cântico do que com um manual científico. O objetivo do texto não é responder todas as curiosidades modernas sobre mecanismos e processos. Seu propósito é revelar quem é o Criador. E o que descobrimos? Descobrimos que Deus cria por meio da palavra. Ele fala e o universo responde. Ele ordena e o caos se organiza. Ele chama e a vida surge. Tudo isso revela que a realidade não é um produto do acaso. O mundo não nasce de forças impessoais. A criação é fruto da palavra de um Deus pessoal. Cada estrela, cada oceano, cada árvore, cada ser humano. Tudo existe porque foi chamado à existência por aquele que fala. Isso significa que o fundamento último da realidade não é o caos,
é a voz de Deus. Talvez você esteja ouvindo esse devocional em um momento de incerteza. Talvez algumas áreas da sua vida pareçam confusas. Talvez existam perguntas sem resposta. Talvez existam situações que parecem desorganizadas demais para serem restauradas. Lembre-se então do Deus de Gênesis. O Deus que fala ao vazio, o Deus que transforma a causa em beleza, o Deus que cria ordem onde parecia haver apenas desordem. A mesma palavra que chamou a luz à existência continua ativa hoje. A mesma voz que organizou os céus e a terra continua chamando pessoas para a vida, e essa palavra alcança seu ponto mais alto em Jesus Cristo. O Evangelho de João começa de forma intencionalmente semelhante a Gênesis. No princípio era o Verbo. A palavra pela qual todas as coisas foram criadas entrou na história. O Criador entrou na criação e veio restaurar aquilo que o pecado havia quebrado. Veio reconciliar pessoas com Deus, veio restaurar relacionamentos, veio formar uma nova humanidade, uma nova comunidade. Porque o destino da criação não é o isolamento, é a comunhão. A história começa com Deus criando o mundo para a vida compartilhada e termina com Deus habitando com o seu povo em uma nova criação. Do Gênesis ao Apocalipse, a direção é a mesma. Deus nos chama para viver com Ele e uns com os outros. E talvez essa seja a pergunta que Gênesis 1 nos faz hoje. Estamos vivendo de acordo com a imagem que carregamos? Estamos cultivando comunhão ou alimentando isolamento? Estamos refletindo o Deus que é amor ou apenas defendendo nossa independência? O Deus que cria em comunhão continua nos convidando para a comunhão com Ele, com sua igreja, com o próximo, porque fomos feitos à imagem daquele que, desde antes da fundação do mundo, já era perfeitamente completo em amor.